Vamos lá, gente. Então, primeiramente, boa noite. Peço desculpas aí pelos nossos erros técnicos aí. A sorte que eu estava aqui para ajudar e eu sou o cara da TI, tá? Quem é meu aluno a primeira vez aqui, só para título de curiosidade? Bastante gente, né? Eu sou o professor João Kleber, tá bom? Sou professor de informática aqui da instituição. Para quem não conhece ou me conhece já, eu sou garoto de programa, tá? Eu desenvolvo software, eu sou desenvolvedor de sistemas. Atualmente eu sou gestor de tecnologia no estado. Também trabalho na parte de docência, sou professor na universidade, dou aula em faculdades, cursinhos, dou aula em graduação, pós-graduação. E estou aqui para ajudar vocês a passarem no concurso, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou fazer uma perguntinha. A banca que vai fazer o concurso de vocês é o FMT. Isso é bom ou ruim? Quem acha que é bom, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que é ruim? Por que que é ruim? Pode falar. Isso. Mas eu tô de acordo com você. Mais alguém? Max, ó. Tá no meu coração, hein? O Max é o cara que ele responde mais questão correta. Né, Max? O Max é o melhor cara de chute que eu vi no estado de Mato Grosso. Mas vamos lá, Max. Por que que é ruim? Na verdade, não, Max. O problema da FMT é que ela, ó, outra coisa, para com um monte de política, não tem nada de política não, tá? Não estou falando que a qualidade da UFMT é ruim, tá? Por questão de, é universidade pública, você está falando mal. Eu estou falando especificamente da área de concurso público. A UFMT, ela não te nivela por cima, ela te nivela por baixo. E aonde que eu quero chegar? Alguém já fez concurso público do CESP? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal? Você já viu que a exigência é muito maior? Então, o que acontece? Você vai competir com a pessoa que realmente está estudando. Quando você faz a questão da UFMT, você abre precedentes para uma pessoa que não estudou passar no concurso público. E por que que isso acontece? Porque, por exemplo, você não precisa saber tudo, mas se você souber alguma coisinha de um assunto, você consegue responder a questão da UFMT. Porque a questão da UFMT, gente, é sempre a mesma coisa. Quer ver como é que vocês já sabem? Faça uma associação. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu nem preciso saber todos os componentes de informática. Se eu souber 2 aqui, eu já mato a questão. Outra coisa, eu nunca vi gostar de atalho assim. Parece que chega a ser uma tara sexual. Tá? Estou falando sério. Aí o que acontece? Eu não sei que o F3, por exemplo, o F7 é verificação de ortografia e gramática. Só que eu sei que Ctrl N é negrito e Ctrl B vai salvar o arquivo. Aí ele pergunta, para que servem os três atalhos? Se eu souber 1 ou 2, já matei a questão. E é isso que é o BO. E aí você, infelizmente, um cara que não estudou, pode passar no concurso público. E isso é ruim. E aonde que eu quero chegar? Palavra-chave, planejamento. Senhores, é cadastro reserva. E aí a coisa piorou um pouquinho. Porque, por exemplo, se fosse antigamente, você não está bem, não está conseguindo chegar no número mínimo. Qual que é o número mínimo? 70%. Fez menos que isso no FMT, vou ser bem sincero. A probabilidade de você ser chamado não é boa. Tá? Antigamente você poderia escolher por polo, né? Quanto mais longe de Cuiabá, mais fácil de passar. Agora acabou isso. Os melhores colocados vão para a capital e aí, consequentemente, vai ser chamado para as outras unidades que estiver precisando. Então, número mágico, 70%. Bom, professor, não sou bom de informática. Você não precisa ser bom de informática, você tem que ter um planejamento. Por exemplo, eu sou da área de exatas, então eu sou bom em matemática, sou bom em raciocínio lógico, sou bom em informática e gosto um pouquinho da parte de direito. Eu odeio mesmo de coração português. Tá? Eu até falo pro Bodão, vocês são retardados, cara. Vocês são retardados. Por quê? Eu nunca vi futuro do pretérito mais que imperfeito, futuro do presente. Eu falei, por que que não coloca lá passado, presente, futuro, cara? Coisa de retardado. Aí, mas não vou entrar no mérito. Aí ele pega e fala assim, não, mas aí é que tá, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gabaritar a informática e fazer o mínimo possível em português. Ah, eu não sou bom de informática, gabarita português. Não sou bom de português, gabarita um direito da vida aí. Então, essa é a meta. Você tem que fazer uma balança. Tudo bem? E aí, agora a gente vai falar sobre a questão, tá, de informática propriamente dito. O que a UFMT vai cobrar de vocês? Tem alguns assuntos que são importantes.
hardware, os periféricos, parte de redes, parte de navegação e segurança da informação. Esses são os assuntos que você tem que destrinchar. Se você tiver tempo, e como é um edital muito grande, aí eu falo para você focar no pacote Office. Aí vem o Word, Excel e, por último, você deixa o Excel. Tá? Porque o Excel, se você não souber raciocínio lógico, vai fritar a tua cabeça. Então, é melhor você pegar 70% da prova da UFMT e ter certeza do que você gastar 20% e impactar em todo o seu curso. Por quê, gente? Quando você faz um concurso público, é assim, ó, pego a prova, 2 minutos para cada questão, 2 minutos para cada questão, 2 minutos para cada questão. Passou mais que 2 minutos, você começa a dar crise de ansiedade, mal de parque, suador, começa a dar caganeira, e aí começa a suar, cabeça frita, e às vezes uma questão fácil, você erra, porque fica nervoso. E ainda mais que a gente vive nessa pandemia que aumentou a nossa ansiedade. Então, 2 minutos, não sabe? Pula para frente. Belezinha? Agora, vamos começar a nossa aula, que a gente já ficou bastante tempo conversando. Qual que é a pegada da UFMT? A UFMT ela vai tentar te perguntar coisas técnicas, beleza? Todo mundo tem computador em casa? Sim ou não? Fala para mim o que é um computador que eu não sei. Alguém? Max? Max. Eu posso ficar em qualquer lugar que pega a câmera? Essa aqui? Beleza. Então, o que acontece? O computador, vou pegar, olha que eu não gosto de português, vou pegar a aula do Bodão, tá? O computador é uma máquina que faz 3 verbos. Processa, executa e armazena informações. A título de curiosidade, deu até briga hoje na turma da manhã. Eu falei, não, larga a mão, é para concurso. Não, mas eu não concordo. As máquinas vão dominar o mundo? Sim ou não? Não. As máquinas veio para facilitar. Ela veio automatizar processos manuais. Não sei se vocês tiveram isso, mas há 15 anos atrás, quando eu estava lá fazendo o ensino médio, formando em 2005, formei em 2005, isso, 2005. Eu tinha que fazer trabalho. A professora passava para mim, eu tinha que ir na biblioteca, ou meu pai me levava na biblioteca, eu pegava uma condução, ia lá, escrevia tudo na mão, voltava para casa e escrevia naquela folha bonita. Lembra que tinha aqueles risquinhos? Esqueci o nome daquilo. Folha com pauta. E entregava para o professor. Nessa brincadeira, era em torno de umas 4, 5 horas para fazer, dependendo da complexidade. Hoje, a gente consegue fazer o trabalho em questão de minutos, e ainda o cara me entrega tudo errado na faculdade. Tudo desconfigurado. Por quê? Eu não preciso me locomover. Eu abro um sistema chamado Google, dou um Google lá, pesquiso o assunto, coloco no Word e já envio para o professor. Então, o objetivo de fazer o trabalho mudou? Sim ou não? Não, o objetivo é o mesmo, entregar a tarefa. Só que agora ela é muito mais rápido, porque o sistema automatizou processos manuais. E aí, como que eu sei que o meu emprego não está, digamos assim, correndo perigo? Tudo que for repetitivo, área fabril, vai ser substituída por máquinas. Tudo que tem poder de decisão não vai conseguir ser substituído. Médicos, advogados, professores, tudo que você tem que ter um senso, analisar um in loco, não vai ser substituído. Beleza? E aí, onde que eu quero chegar? Quem que manda na máquina? Somos nós. Exemplo, todo mundo tem Instagram? Sim ou não? Ou já ouviu falar de Instagram? Instagram é uma rede social, beleza? E aí o que acontece? Já ouviu falar da palavra crush, paquera, ficante, peguete, companheiro, companheira? Alguma vez na vida de vocês, você chegou na sua casa, o Instagram falou assim, olha, seu companheiro, sua companheira está curtindo a foto do vizinho? Estou falando sério, vocês estão rindo aí. Algum dia chegou, aconteceu isso? Nunca, nunca. Você, não sei o que deu na sua cabeça, abriu o aplicativo do Instagram. Você processou. Não sei o que deu na sua cabeça, quer saber, vou ver a vida do vizinho. Você buscou o perfil dele, tu executou. E se você quer acabar com a vida do seu companheiro ou da sua companheira, o que você faz? Dá um print screen. Você armazenou. Então, processa, executa e armazena informações. E aí, quando eu falo computador, pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser uma Smart TV, pode ser qualquer coisa. Até então, tranquilo?
Coraçãozinho de vocês batem feliz e contente? Amém? Então vamos para cima. O computador, para funcionar, ele precisa de duas coisas. Já ouviram falar da palavra hardware e software? Sim ou não? O que é hardware? Parte física. E software? Parte lógica. Se liga nesse macete aqui, ó. O meu corpo ele não é muito grande, mas vai servir como exemplo. Os meus membros, tá vendo meus membros? São hardwares, porque eu posso ver e eu posso tocar. A minha inteligência é um software. Por quê? Eu sei que está aqui, eu consigo ver? Não, mas está aqui dentro e eu não posso tocar. Se você for uma pessoa cristã, imagine que seja a sua alma, ou até propriamente Deus. Você sabe que está aqui dentro, mas não pode tocar. Belezinha? A UFMT, ela vai te perguntar, cada um vai falar para mim aí, 5 hardwares, tudo bem? Quem quer começar a falar? Muito bem, HD é um hardware? Excelente, mais um. Placa-mãe, outra pessoa? Teclado, muito bem, outra pessoa, no fundão aí? Monitor, ok. Mouse, mais um só. CPU, excelente. Agora vamos falar 5 softwares, pode ser? Uma pessoa. Excel, ok. Mais uma. Windows, Word, mais 2. Linux, mais um. PowerPoint. Internet. Sim ou não? Sim, internet você conecta, você transmite dados. Você consegue abraçar a internet? Não. Agora vamos começar a fazer a pegada da UFMT, tá? A UFMT ela vai te perguntar sobre os periféricos que compõem o computador. Tranquilo? Bom, eu vou ter que aprender imagem? Infelizmente, você vai ter que aprender. Por que você vai ter que aprender? Porque ela é decoreba. Ela faz assim, ó, faça a associação de um com o outro. E aí a gente tem que pegar esse ritmo, beleza? Somente para quem não foi meu aluno, responda essa pergunta. Valendo ir para a capital. Quem quer ir para a capital? Levanta a mão. Gente, que desânimo. Quem quer ir para a capital aí? Fala eu. Quem quer ir para a capital? Jesus, toma conta. Então vamos lá. Essa caixinha preta aqui, ela se chama CPU. Verdadeiro ou falso? Fala com vontade. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Muito bem. Vocês conhecem o município de Cotriguaçu? Sim ou não? Você sabe onde que é Coniza? Você anda ainda até chegar. É lá que você vai ficar, tá? Essa caixinha preta aqui se chama gabinete. O que é gabinete, gente? Ele é responsável por conectar todos os periféricos. E aí tem que ficar atento, porque a UFMT vai te induzir ao erro. Bom, professor, já sei que o gabinete é responsável por conectar todos os periféricos. Agora eu tenho que saber os 2 tipos que caem no concurso. Nós temos os desktops, que são na posição horizontal, tá? E nós temos o torre, que é aquela imagem que está mostrando para vocês. Eu vou falar, mas depois você corta, tá? Já foram na farmácia Unimed ou no Unimed, no atendimento? Tem aquele computador que você coloca o monitor em cima? Aquilo ali é um chamado de desktop. Qual a diferença do torre para o desktop? Estética, somente isso. Porque o torre é um trambolho, né? Fica feio você colocar, até para você dialogar com a pessoa. O desktop fica algo mais bonito. E aí tem um que cai no concurso também da UFMT, que é chamado de All-in-One. Já ouviram falar dessa nomenclatura? Sim ou não? Em português, outra coisa, tem que aprender inglês. Tá? Não é para você sair fluente em inglês. Mas algumas palavras ele pode colocar em português e outras palavras a UFMT coloca em inglês. O que significa all-in-one? Tudo em um. Tu já viu aquele computador que ele é o próprio gabinete e o monitor? Parabéns, aquilo se chama all-in-one. Então significa que é tudo em um. A estrutura do gabinete é o próprio computador. Isso é bom? Esteticamente. Mas pensando em desempenho, é ruim. Porque se você queimar o monitor, queimou o computador. Se queimou o computador, queimou o monitor, porque ele é tudo integrado. Até então, tranquilo? Belezinha? Podemos andar? Vou fazer uma pergunta aqui, sejam sinceros com vocês mesmos. Qual é a função do coração de vocês além de sofrer? Estou falando sério. Que vivo o quê, gente? Qual que é a função do coração além de sofrer? Bombear sangue. Depois, sofrer. Tá? Então você vai marcar aqui a Marília, não vou falar Marília Mendonça não, que ela se foi.
Mas eu chamava a placa-mãe de Marília Mendonça. Por quê? A rainha da sofrência. Então, qual que é a função da placa-mãe? Distribuir a informação. Professor, não entendi. Simples. O meu braço é um hardware. Beleza? Meu coração para. O que acontece com meus braços? Para também. Então, significa que a placa-mãe é algo essencial. É só lembrar do seu coração que você nunca mais vai esquecer. Agora vamos aprofundar para o FMT, tá? Vou colocando aqui do lado para vocês copiarem aí. Se o pessoal do online tiver pergunta, tá? Vai me avisando, fazendo favor. Então, a placa-mãe ela tem dois tipos. Alguém aqui da época do MSN? Saudade daquele drim, 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 né? Imagina aquele drim, drim, drim na crise de ansiedade que a gente tem hoje. A gente ia ficar retardado, cara. Né? Então, o que acontece? Quando a pessoa estava offline, o que significava? Que ela tinha me bloqueado, né? Não, que ela estava desconectada. Quando você estava online, conectado, no seu concurso vai perguntar sobre off-board e on-board. Tem alguém que é gamer aí ou gosta de gamers? Quando você compra um computador, se você é gamer, você compra off-board ou on-board? Off-board. Por quê? Você tem um maior desempenho. E aí, como é que funciona o gamer? Primeira coisa que ele compra, a placa-mãe. Depois é o processador, depois é a memória RAM, placa, fonte, e aí é que vem o tchan, que é comprar aquele gabinete com LED, com saída TT dentro. Né? Agora, nós, seres humanos comuns, a gente compra o computador o quê? Eu quero esse notebook. Ele vem completo ou vem separado? Vem separado? Não, vem completo. Porque ele é on-board, é tudo integrado. Só que ele tem velocidade? Não, se comparado ao off-board. Tranquilo? Então, on-board é tudo integrado. Quer um exemplo clássico? All-in-one. O All-in-one, você consegue rodar o FIFA lá? Um joguinho básico? Se você colocar, com nada contra, se colocar em qualquer máquina on-board, ele vai voar. Porque ele não foi feito para processamento, ele foi feito para a parte estética. Tranquilo? Vamos para o próximo? O próximo que vocês vão falar é o processador. Agora, o pessoal que está lá em Cotriguaçu, cadê a nossa colega lá? Cotriguaçu? CPU. O que significa CPU? Até rimou com Cotriguaçu, né? Ele é responsável pelo processamento. Tanto é que CPU significa Unidade Central de Processamento. Gente, eu vou lembrar da minha mãe e vou compartilhar com vocês. Minha mãe sempre dizia uma coisa que é bem interessante. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, no computador tem uma pessoa que manda. Quem que manda? Só que quem que obedece? É esse cidadão aqui, ó. Na verdade, é uma palavra feminina, essa cidadã, né? A memória RAM. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou fazer um exercício, você vai ficar quietinho, não vai rir. Você vai chegar na sua casa a partir de hoje, se você manda na sua casa, você vai chegar com o seu companheiro, com a sua companheira, ou com seu pai, com sua mãe, e fala assim, ó, eu sou CPU dessa casa a partir de hoje. Beleza? Se você obedece, você chega assim, oi bem, oi pai, oi mãe, tudo bem? Só título de concurso público, eu sou a RAM aqui, beleza? Por quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu nem preciso falar que os dois são importantes, sim ou não? Imagina o seguinte, eu tenho o chefe e eu tenho o estagiário. O chefe ele vai mandar. Quem vai executar? O estagiário. Se um faltar no serviço, alguém vai trabalhar? Não. Porque o cara que executa, ele precisa da ordem. Ou o cara que tem a ordem precisa para quem? Alguém para executar. Então, esses são os três componentes essenciais. E aí, nessa brincadeira que eu dei aula do bodão, a gente já matou dois, né? Uma máquina que processa, uma máquina que executa. Sim ou não? Falta quem? O armazenamento. O armazenamento é um cara chamado de HD. Lembra que eu falei do inglês? Pode cair no concurso público. O que significa HD? Hard disk, ou em português, disco rígido. E o HD, ele tem uma tecnologia, na verdade, tecnologia não, uma característica que cai no seu concurso público. Ele é um tipo de memória permanente. Vou dar um exercício. Todo mundo fez uma monografia ou um artigo científico na vida, sim ou não? Beleza.
E aí, o que, que acontece? Você estava lá, feliz e contente, digitando o seu trabalho. Não sei o que, que deu na sua cabeça, se você esqueceu, se você ficou aéreo, você não salvou esse documento. Aí você foi, vou tomar um cafezinho de boa. Foi lá, quando estava voltando com o seu cafezinho, de repente oscilou a energia. Puf! Desligou o seu computador. Pergunta da sua vida. E o seu artigo científico e a sua monografia? O que aconteceu? Já era. Segura na mão de Deus e vai. Para concurso público, não tem como recuperar, porque tudo que você faz, executa. E executa, fica onde? Na memória RAM. A memória RAM tem uma característica que cai no concurso da UFMT. Ela é temporária. E por que, que ela é temporária? Ela tem uma tecnologia chamada volátil. Já ouviu falar de volátil? Volátil precisa de energia para manter os seus dados alimentados. Agora, vou dar o mesmo exercício. Você sabendo que em Mato Grosso oscila muita energia, deu vontade de tomar um cafezinho. Você falou, o quê? Vou salvar esse documento. Foi lá e deu um Ctrl B. Salvou o documento. Foi lá, pegou seu café, na hora que estava chegando no computador, puf, desligou. Aí você foi lá, feliz e contente, ligou o computador novamente, estava lá o seu arquivo. Por que, que o seu arquivo estava lá existente? Porque quando você clica em salvar, ele vai para onde? O HD. E qual que é a função do HD? Armazenar de forma definitiva. E por que, que ele armazena de forma definitiva? Porque ele tem uma tecnologia chamada de não, que significa que não precisa de energia para manter os seus dados alimentados. Tudo bem? E o próximo, quem foi meu aluno, por favor, não responda, não fala. Tá vendo esse dispositivo aqui? Esse cara aqui é chamado de fonte de alimentação, tá? Pergunta do CESP. A fonte de alimentação, ela é responsável por alimentar a energia no seu computador. Verdadeiro ou falso? Vai, gente, solta a música do TikTok, né? Repetindo, a fonte de alimentação é responsável por alimentar a energia no seu computador. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Ninguém? Quem acha que é falso? Por que, que é falso? Boa, garoto. É a Energisa que alimenta, tá? Por isso que eu falei para eles ficarem quietos. Mas como assim eu não entendi nada? Posso apagar aqui? Eu vou explicar para que serve a fonte de alimentação. Ela transforma Ca para Cc. E Cc não é odor não, tá, gente? Corrente alternada para corrente contínua. Deixa eu te perguntar, esse computador aqui, a bateria dele está viciada? Você sabe ou não sabe? Segura na mão de Deus. Se desligar, a culpa é sua, tá? Tá. Tá, o que, que acontece? Então, vamos lá. Simulando o seguinte. Você pega a fonte de alimentação. Pode ser do celular, pode ser carregador. Você não consegue pegar no conector? Sim ou não? Te dá choque? Não. Por quê? A energia ela chega aqui nessa parede 110 ou 220 volts. A fonte ela pega essa energia alta e transforma somente na energia necessária para o computador funcionar. Nesse conector aqui, ó, ele está saindo em torno de 1,5 volts, 1,8 volts, que é algo irrisório para o nosso corpo humano. E aí o que acontece? Ele consegue abstrair, e aí você não toma choque. Mas tem um aluno que falou assim, mas professor, eu vi que uma criança morreu lá no Nordeste, um cachorro morreu no Nordeste. Gente, infelizmente uma criança e um cachorro têm a mesma mentalidade. Tudo que pega, põe na boca tem saliva, a saliva é líquido, duplica a intensidade. E uma criança e um cachorro não têm a estrutura do nosso corpo humano, então explode por dentro da hemorragia interna. Tá? E aí o que você tem que ficar atento? Eu sei que infelizmente nós temos esse hábito e esse hábito é ruim. Carregou o celular, deixa o carregador lá e vai para casa. Se você tiver cachorro, criança pequena, ele pode colocar na boca, pode acontecer uma catástrofe. Vocês conhecem a empresa Real Mate? Pegou fogo, né? Teve milhões de prejuízo. Sabe por que pegou fogo? Teve uma oscilação, um cabinho de LED gerou um curto-circuito. E aí onde que eu estou querendo chegar? A fonte ela transforma 110 para 220 volts, certo? Se tiver um pico, em vez de ver 220, vir 240.
Ele não vai conseguir segurar essa quantidade de potência. Então, ele vai soltar no conector. Se gerar uma faísca, e tem gente que tem esse hábito feio de fazer, pega o carregador e deixa o conector em cima do edredom. Praticamente inflamável aquele trem. Qualquer faísca pega fogo na sua casa inteira. Então, fiquem atentos sobre isso, tá? E aí, vamos continuar na pegada do concurso. Já sei, então, que fonte de alimentação não alimenta energia. Ele converte. Mas a UFMT vai te perguntar, qual é o tipo de equipamento que mantém o computador ligado na ausência de energia? Alguém saberia me responder? No break. O no break, ele permite armazenar por tempo limitado ou ilimitado. E fiquem atentos com isso. Gente, tudo na vida tem limite. Então, normalmente o no break ele tem uma carga de bateria, é para pouco tempo. Ah, eu vou alimentar 2 horas, é uma carga de bateria. 10 horas, uma carga de bateria. 15 horas, e assim por diante. Até então, tranquilo? O coração de vocês bate feliz e contente? Beleza. Fecha o material, todo mundo. Para fechar o material. Qual é o meu nome? Joãozinho. Tô de olho em você, hein, Max? Eu ia perguntar o que é o computador. O que é o computador? Ué, gente, o que está acontecendo? O que é o computador? Não, o que é o computador? É uma máquina. A máquina ela faz o quê? Processa, executa e armazena. Beleza, essa máquina para funcionar eu preciso de 2 coisas. O que eu preciso? Hardware, software. Um exemplo de hardware. HD. Um exemplo de software. Internet. Ótimo. Os componentes para funcionar o computador, quais são? Fala para mim. Placa-mãe, processador, memória RAM, fonte, HD e Gabi. Quem é a peça que sofre no coração? Quem é a peça que sofre no computador? Placa-mãe. Por quê? Porque o Maria Mendonça foi ótima. Porque houve Marília Mendonça? Não. Porque ele é o coração. Qual que é a função do seu coração além de sofrer? Distribuir informações. Todos os componentes estão conectados à placa-mãe. Se a placa-mãe parar de funcionar, o computador para. Quem é que manda em casa? Não responda. Quem é que manda no computador? Que memória, gente. Processador. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem que obedece? Memória? A memória RAM é não volátil. Verdadeiro ou falso? Falso, ela é o quê? E o que significa isso? Ela precisa do quê? Porque ela é temporária. E qual a diferença entre o HD para o HD para a memória RAM? O HD ele não precisa, ele armazena de forma definitiva? Sim ou não? E a fonte, ela é responsável por alimentar energia, né? Não. Ela é o quê? Conversor de corrente alternada para corrente contínua. E aí vocês aprenderam em 15 minutos o que eu demoro umas 6 horas para ensinar para os alunos da faculdade. Uma salva de palmas para vocês, por favor. Vocês são tudo hackers aí, ó. Belezinha? Vamos começar a mexer o doce? Agora vamos falar dessa parte. Essa parte aqui é chata. Eu concordo com vocês. E aí, principalmente para pessoas que não têm manuseio com o computador. E a UFMT vai cobrar isso, gente. Infelizmente. Oi? São as questões. Mas agora a UFMT não é ser de Cristo e de Deus, tá? Ela falou ser de Cristo e de Deus, é porque as pessoas que não são meu aluno, elas vão ficar meio assim, o que ela está falando? Tá doida, né? O que acontece? A gente fez concurso para carreiras policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E aí, quando é questões de múltipla escolha, eu monto o material e aí eu respondo todas as questões de 2018 até cá. Até o ano atual, que era 2021. 56% das questões era C ou D. Aí eu dava esse macete. Na dúvida, C de Cristo ou D de Deus. Você pode até errar a letra, mas não perde a fé. Tá? Só que a UFMT é uma bagunça. Não dá para fazer esse macete, não. Tá?
Bom, vamos lá? Primeira coisa. Gente, tem gente que vai instalar um computador, tem mal de Parkinson. Sabia disso? Ele pega qualquer tipo de conector e vai testando. O que entrar, funcionou. Uma vez a gente foi lá, um senhorzinho no governo, ele colocou um USB dentro da placa de rede, cara. Aí ele falou, não estou conseguindo imprimir. Eu falei, o senhor tem certeza que não está conseguindo imprimir? Para que serve esse cabo? É, para ligar a impressora. Mas se eu tenho que colocar na cabo de rede, a impressora não está em rede, fulano? Eu falei, Jesus, segura na mão de Deus, tá? Aí você fica quieto. Mas aonde que eu quero chegar? Todo conector, ele é diferente e a UFMT vai cobrar isso no concurso público. O primeiro que a gente tem que saber, PS2. Para que serve o PS2? Para conectar teclado e mouse. A título de curiosidade, lá na outra TV tá passando bem o material aí? Tá? Então eu tô aqui, tá? Você pode perguntar, você perguntar? Cara, não existe, mas a UFMT é foda. Tá? Entendeu? É foda, tá? Mas vamos lá. Gente, tem questão da UFMT cobrando o Windows 7. Pelo amor de Deus, o Windows 7 não tem nem manutenção mais. Mas vamos lá. O próximo, USB, tá? Esse aqui que é o PS2. Não. DisplayPort. Mas não cheguei ainda. Calma aí. Gente, vamos lá. Não é para rir, porque eu sou professor de TI, não sou professor de engenharia, tá? Mas foca aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui, imagina a sua cabeça que é reto, tá? Por isso é um retângulo. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um USB, gente. Como é que eu bato o olho e eu sei que é USB? É reto. E a UFMT vai te induzir ao erro. Porque tem esse carinha aqui também, ó. Então, primeira coisa. Porque ele vai fazer lá, associa os conectores. E aí ele vai colocar as alternativas. Você viu que é reto? É USB. Tranquilo? Você viu que tem uma curvinha aqui? E aí a curvinha pode ser tanto na parte superior quanto na parte inferior. Você já sabe que é HDMI. Tranquilo até então? Agora vamos evoluir o trem, tá? Existem dois tipos de USB hoje. O padrão A e o padrão B. Toda vez que esse trem for reto, significa que ele é o padrão do tipo A. Até então seu coração bate? Feliz e contente? Bom, o que significa USB? É um barramento serial universal. Ele tem uma tecnologia que pode cair da UFMT, Plug and Play, mas ele não vai falar em inglês. Ele vai falar o seguinte, USB, tudo que conecta, reconhece automaticamente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você colocou o pendrive e reconheceu. O HD externo reconheceu. O cartão de memória reconheceu. Impressora reconheceu. Enfim, tudo que você conecta via USB, ele reconhece de forma automática. Só que a UFMT pode complicar as coisas ainda. Ele vai te perguntar, vou pegar o aluno do professor João Kleber. Só que o aluno do professor João Kleber, ele é inteligente. Ele sabe que se for cinza, é 2.0. E se for azul, 3.0. Acabamos com a UFMT. Legal, né? Então, você vai ter que olhar o interno. O interno. Aí você fala assim, mas... como é que chama a palavra? Ele vai estar escrito azul. Vai estar escrito interno azul. Isso, asterisco. Caiu em 2021 na câmera, se eu não me engano. Tá? Então, fiquem atentos. Se tiver internamente cinza, é 2.0. Se tiver internamente azul, é 3.0. Mas qual que é a diferença? Vou fazer uma pergunta. Esqueçam o valor do combustível. Eu vou dar um carro para vocês. Estou bonzinho, amém? Max, você prefere um carro 2.0 ou 3.0? Puta, Max. Esse é o Max. Cansado de falar o Max? O Max é diferenciado, cara. Vamos lá. Até perdi o foco, Max. Vamos fingir que o Max não falou isso. Depois você corta essa parte, pelo amor de Deus. Tô brincando, Max. Você vai comprar um carro 2.0 e um carro 3.0. Qual você prefere? Por quê? Porque ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Apesar que hoje tá uma bagunça, né? Você compra um carro 1.0, o carro é mais rápido que o do 1.8. Eu falei, que é isso? É só para dificultar a nossa vida, né? Mas para concurso público, você vai imaginar que esse cara aqui é muito mais
rápido. Gente, esse aqui trabalha na transferência de giga e esse trabalha na transferência de mega. Mas a UFMT não vai ser tão específica e perguntar a velocidade. Só que tem um porém que ela pode perguntar. Foca aqui, ó. Eu tenho esse notebook. Esse notebook aqui ele não é novo, pelo jeito. Não, porque ele não tem um conector 3.0. O conector dele é cinza. Fiquem atentos. Comprei uma impressora nova agora. Essa impressora ela já é 3.0. Se eu conectar essa impressora nova nesse notebook, vai funcionar? Sim ou não? Vai. Só que ele vai utilizar a velocidade do 2.0 ou do 3.0? 2.0. Se eu, por exemplo, quisesse utilizar a velocidade do 3.0, eu teria que ter uma porta USB azulzinha. E aí a comunicação seria muito mais rápida. Isso eu falo de impressora, mas eu posso colocar um pendrive, posso colocar um HD externo, posso colocar um joystick, tudo bem? Conseguiram entender a ideia? Vamos para cima? Então matamos esse, e agora a gente vai para esses dois diferentão. Esses dois diferentão também são USB. Alguém já pegou um HD externo na vida? O HD externo tem essa comunicação aqui, ó. Ele é do padrão do tipo B. Então, o que eu acho que você pode focar no concurso? Se não for reto, não é padrão A. Qual que é o próximo padrão? Tiramos 10 no concurso. Só isso. E aí, o que acontece? Nós temos dois tipos que caem no concurso. Esse trem aqui, que parece dois conectores de... Como é que chama a palavra? De celular junto, soldado. Ele é muito utilizado para HD externo. E nós temos esse cara aqui, ó, que ele é utilizado para outra parte da impressora. Tá? Tranquilo? Beleza? Nem preciso falar. É azul, significa que ele é o quê? Cinza, 2.0. Não, sim, mas eu só coloquei só o conector. A título de curiosidade, tá? Mas aqui foca só no negócio. Beleza? Ele é 2.0 do tipo B. Tá bom? Nossa, você é detalhista, hein? Mas foi boa essa colocação, tá? Vamos lá. Essa parte que é a mais engraçada de todas. Esse conector aqui se chama conector da internet. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. RJ45. Se liga no macete do professor João Kleber. Já foi para o Rio de Janeiro? Você vai para o Rio de Janeiro, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Você vai no Rio de Janeiro, você encontra mais cuiabano do que carioca. Eu nunca vi, você está lá andando no Rio de Janeiro, lá, de repente vem lá, e aí, vai jogar bola amanhã, João? Vou, cara. Aí eu tá andando, é camisa do Flamengo, Vasco e do Dourado. Nunca vi um negócio desse. E aonde que eu quero chegar no Rio de Janeiro? Eu estou conectado com o mundo carioca, Rio de Janeiro. E aí você nunca mais vai esquecer. RJ, ele é o conector que te permite conectar a internet. Não vai errar isso, tá? Não é controlador de Ethernet ou internet. RJ45. Tranquilo? E esses três aqui eu vou abrir um parênteses aqui, porque cai bastante HDMI, tá? Posso apagar? O primeiro que foi inventado é esse conector azul aqui, ó, chamado de VGA. Vou até colocar azul aqui. Ele é cheio de trocinho assim, ó. Esse cara aqui, ele tem como função transmitir somente vídeo. Só que o vídeo dele é analógico. O que significa isso, turma? Lembra daquelas televisões bem antigas? Não tem padrão de qualidade. E aí nós criamos dois tipos. O HDMI e o DisplayPort. Deixa eu falar com vocês. Tá calor? Não? Então eu tô calorento demais, tá? Então o que acontece? Acho que eu estou movimentando também, né? Então nós temos o HDMI e o display. O que é o HDMI, gente? Ele consegue transferir tanto áudio e vídeo, tudo em HD. Alguém sabe o que é HD? Alta definição, em um único cabo. Isso tem que estar atento no seu concurso público. O que é o HDMI? Ele transmite tanto áudio e vídeo em um cabo só. E o DisplayPort, ó, foca aqui. O DisplayPort,
ele é diferente do HDMI. Tá vendo que é só um lado que é curvado? Porque ele só passa um tipo de informação em HD. Que tipo de informação ele passa? Somente o vídeo. É isso que você precisa saber para o seu concurso público, beleza? Agora vamos falar sobre outro assunto. Eu, se fosse vocês, eu marcaria um asterisco nesse assunto aqui, tá? DisplayPort. O DisplayPort ele é um tipo de conector que transmite somente vídeo em HD. Quando eu falo vídeo, é imagem, tá? Não é áudio. Isso. Já o HDMI, ele transmite tanto vídeo e áudio, tudo em HD. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, a UFMT pode falar HD ou HDD. Esse primeiro D aqui significa Drive Disk Hard, ou dispositivo de disco rígido. Então, se ele colocar HD, está correto. Se ele colocar HDD, está correto. Beleza? E aí vamos entender. Gente, o computador é um componente ou é o coletivo que trabalha junto? Coletivo. Cada peça tem a sua função. E, infelizmente, nós temos um cara que puxa o computador para baixo. Esse cara que puxa para baixo se chama HD. E por que o HD ele puxa para baixo? Porque ele não é 100% eletrônico. E é isso que vai cair no seu concurso na UF. Ele não é 100% eletrônico. Ele é eletromecânico. Como assim, professor? Simples. Vocês já dirigiram um carro, todo mundo? Ou já deram uma olhada no painel do carro? Existe uma palavra lá chamada RPM. Já viu falar? RPM não é uma bandeira, não é uma banda não de rock não, tá? RPM significa rotação por minuto. O bodão vai me matar, mas quanto mais a roda roda, mais rápido vai ser o carro, tá bom? Quanto mais o disco rodar, mais rápido vai ser as informações. Tanto é que o nosso amigo HD, ele é medido em RPM. Só que, não sei se vocês têm noção, você sabe quanto que o avião corre? 900 km por hora. Tá? Você sabe quanto que é o processamento de um processador? Em torno de 1.400, 1.500 km por segundo. Tá? Então, o que acontece? Ele é muito rápido. Tanto é que a próxima versão de processadores é quânticos, na velocidade da luz, praticamente. Só que aí ele precisa da memória RAM e ele precisa do HD. E aí, o que falou? Ele manda a informação, o HD está rodando. Aí falou, não dá para mais fazer isso. Vamos criar um dispositivo que é 100% eletrônico. E está aí o dispositivo, SSD. O SSD, ele é 100% eletrônico e ele não tem partes móveis. O que é partes móveis? Não preciso rodar o disco para a informação ser transmitida. Outra coisa, o SSD, ele é volátil ou não volátil? Não volátil, porque a função dele é igual ao do HD, correto? É armazenar dados de forma definitiva. Ele só é muito mais rápido. Só para você ter uma noção, você vai comprar um notebook hoje, você tem que comprar um SSD ou com HD? SSD. Um notebook, vamos supor que tem as mesmas configurações básicas. Se tiver SSD, ele liga de 8 a 10 segundos. Se ele tiver o HD, de 25 a 30 segundos. Só para vocês compararem a questão de velocidade. Tudo bem? Tranquilo? Agora, para fins de concurso público, o HD, ele é mais barato ou ele é mais caro? Mais barato, só que ele é lento. E o SSD? Mas ele é mais rápido. Tranquilo? Vamos para cima. Essa é uma parte que nem o meu aluno lá do terceiro semestre vai saber, tá? E eu não sei de onde que a UFMT tira essas ideias. Não volátil. O que é não volátil? Eu não sei o que é não volátil. Estou sem meu HD aqui. E aí, gente, o que é não volátil? Dei a dica, não estou com meu HD. O HD significa que ele é permanente. Bom, vocês vão entrar no curso agora de Engenharia da Computação. É isso que a UFMT quer.
Vocês pularam o primeiro e o segundo semestre e estão no terceiro semestre. Beleza? Essa aqui vai ser a disciplina de estrutura de dados. Você vai pegar esse material aqui em 30 de junho de 2022, vai amassar ele, vai jogar na parede e falar aqui, ó, chupa o FMT. Tá? Nunca mais você vai usar na vida isso aqui. Nem eu uso isso, não sei para que está cobrando. Mas vamos lá, né? Nós temos 3 tipos de memória. Memória principal, memória auxiliar. Já vi cair também a palavra memória de massa. Tá? E nós temos a memória chamada de intermediária. Primeira pergunta. Quem é a memória principal do computador? Memória RAM. Também pode cair no FMT, porque ela é doida, né? Memória primária. Tranquilo? Quem que é a memória auxiliar? Não fala isso não. Processador não armazena, ele manda. Não. HD, gente. Memória auxiliar ou de massa. Massa de dados. Não chega a intermediário. Eu falei, é isso aqui, ó. Estão olhando aqui, né? Também pode ser outro. Qual que é o nome do outro? SSD. E aí, tem um novo assunto que caiu lá no curso de Engenharia da Computação. Tá? O que acontece? Foca aqui. Mesmo que o SSD evoluiu, ele é 100% eletrônico, ele ainda não consegue acompanhar a velocidade do processador. Nem a memória RAM consegue acompanhar a velocidade do processador. Um exercício. O processador ele trabalha na frequência de 5.0 GHz. Lógico que um processador top. Uma memória RAM top vai trabalhar em 3.500, 4.000 MHz. Tá? Só que o que acontece? Ela vai ficar assim, ó. Eu tenho um monte de instrução e fica parado na fila de espera. E aí, o que o cientista falou? Pô, eu não posso ter um cara que é um todo-poderoso e ficar esperando para ser executado. Vamos criar a nossa própria memória. E aí surgiu os registradores e o cache. Tá? Exato, garoto. Tá? E aí, o que acontece? Os registradores e o cache são memórias que ficam dentro da CPU. E aí o que acontece? Ele não vai utilizar a velocidade da memória RAM, ele vai utilizar a velocidade do processador. E outra coisa, ele não precisa passar pelo coração, então ele não precisa passar pela placa-mãe, porque ele vai pegar a informação e acessar ali dentro. Só que alguém já viu um processador na vida? Ele é pequenininho, gente. Então significa que ele não consegue armazenar todos os aplicativos e todos os sistemas que você utiliza no computador. Beleza? E aí a palavra que vai cair no concurso, frequente. Quer ver um exemplo? Você acessa o site da LAC todo santo dia. Todo santo dia. Você percebe que tem uma velocidade. Tenta acessar o site da UFMT. Você pode perceber que vai demorar um pouco. Por quê? Não é a internet sua que está lenta, não é o seu computador que está lento, porque aquela instrução é uma instrução nova, ela não é frequente. Se ela não é frequente, ela vai ser executada por quem? Pela memória RAM. Entenderam agora? Então, tudo que você utiliza frequentemente, você pode perceber que ele é utilizado muito mais rápido. E ele, por que ele é utilizado muito mais rápido? Porque ele fica sendo executado dentro da CPU. Tranquilo? Seu coração ainda bate? Feliz e contente? Então, eu sei que é algo muito técnico. E eu nem sei para que eles estão cobrando isso, porque vocês não são engenheiros, né? Vocês simplesmente são usuários. Mas a UFMT está cobrando esse tipo de questão e eu vou preparar vocês, pode ser uma questão básica até da NASA. Tranquilo? Perfeito? Podemos adiante? Eu vou deixar esse macete aqui para vocês copiarem e agora eu vou criar uma outra tabela aqui, tá? Ele não vai te perguntar isso. Mas se for analisar bem, na linha de sequência,
você vai registrar a primeira operação. Depois ele coloca dentro do cache. O cache vai armazenar tudo que é frequente, certo? E aí vem memória RAM, depois vem o HD. Mas aí também é sacanagem, né? Mas você tem que focar que tanto o registrador quanto a memória cache, ela está dentro da onde? Da CPU. Então ela é muito mais rápida que a memória RAM, tá? Respira, que eu vou explicar, Max. Vou falar agora. Não, não tô tirando não, eu vou explicar sério. Não fica triste não, você tá no meu coração, tá? O que acontece, ó? Você tem a palavra HZ, você tem a palavra Bzinho do Max e você tem a palavra BPS. Beleza? Vou só apagar essa seta. Vocês recuperam esse aqui? Posso apagar porque aí fica mais bonito o nosso mapa. E a minha letra é muito feia. Apesar que tem professor que tem letra feia pra caramba, cara. Que eu sei. Não, marciano é de outro planeta. Entendeu? Eu falo para um marciano, ele não escreve, ele criptografa. Então vamos lá então. Hertz, preste atenção. Outra coisa, quando eu estiver escrevendo uma crítica construtiva, foca no professor, que eu vou explicar para vocês e depois vocês anotam. Porque se você fica escrevendo na hora que eu estou colocando, você esquece. E aí na hora que você está escrevendo e lendo, você vai aprender, você vai interpretar, beleza? HZ significa Hertz. O que é Hertz, professor? Velocidade. Ok? O Bzinho, foca aqui, Max. Byte. O que é byte? Armazenamento. E quando você vê o BPS, vou colocar aqui do lado. Bits por segundo. Que unidade de medida é essa? Transferência. E aí o que acontece? Ó, vou comprar um computador numa loja, tá? Uma loja AXZ. E aí eu não estou menosprezando o vendedor, tá? Longe de mim. Porque o vendedor de uma loja, ele vende desde um fogão até um computador. Então ele não é expert na área. Só que ele me vende o computador tudo errado, tá? E aí eu vou lá e explico para ele. Falei, ô fulano, tá tudo errado o que você tá falando aí, cara. Aí ele fica bravo ainda, né? Ele vem assim, ó, eu quero um computador top, porque eu vou trabalhar com edição de vídeo. Aí ele pega e fala assim, professor, tem um computador top aqui, ó, 8 GB de memória RAM aqui, da marca Lenovo. Aí eu peguei e falei assim, aí eu pergunto para vocês, ele tá me vendendo um computador rápido? Sim ou não? Ele está falando que ele tem um armazenamento considerável. Aí eu falo assim, ô fulano, vem aqui, eu vou te ensinar como é que você vende um computador. Você tem que pegar e falar o processador dele. Aí ele falou assim, mas como assim? E aí tem gente que vende mais errado ainda. Vende o i7. Tá, mas o i7 é o quê? É que nem comprar um Gol. Por exemplo, vou comprar um Gol. Você vendeu um Gol 1.0, um Gol 1.4, um 1.5, 3.0, turbo. Você tem que falar a potência dele. E aí eu falei para ele, você tem que falar o seguinte, ó, eu tenho um notebook Lenovo, que ele tem um processador i5, que tem uma frequência de 3.0 GHz. Aí sim eu estou falando de velocidade. Agora, quando ele fala simplesmente gigabyte, essa unidade de medida é armazenamento. Outro exemplo, vou trabalhar com internet, eu tenho que ver a transferência, bits por segundo. E aí eu vou fazer um cálculo de quanto é a taxa de upload e quanto é a taxa de download. Tranquilo? Então, toda vez que for bits por segundo, é taxa de transferência. E aí agora eu vou responder a questão do Max. Nós temos algumas unidades que caem. Deixa eu focar aqui, que senão eu vou esquecer. Tem 3 unidades que precisa saber, tá, Max? M, G, T. Megabyte, gigabyte, terabyte. Mas eu posso utilizar para as 3 aqui. Megahertz, gigahertz, terahertz. Terahertz nunca vai existir, tá? Porque aí a gente vai ter velocidade da luz. Megabits, gigabits, terabits. Tranquilo? Tanto é que quando você compra um computador, você pode perguntar, a placa de rede dele é gigabits, ou megabits ou gigabits? Hoje está tudo na faixa de gigabits, tá?
E aí, o que eu preciso entender? Mega é 10 elevado à sexta, então é informação em milhão. Aqui é 1000 vezes mais rápido. Aqui é 1000 vezes mais rápido. Agora eu vou te dar um exercício da UFMT. Preste atenção. O cara estava vendendo para mim um processador. Ele falou assim, ó, professor, eu tenho um processador top para te vender aqui. Ele trabalha com a frequência de 2.0 GHz. Ok? 2.0 GHz. Aí eu falei assim, você não tem outro mais rápido, não? Aí ele foi lá e me trouxe um outro computador. Só que ele me trouxe um outro computador com a frequência de 1.600 MHz. Pergunta de prova. Ele fez alguma coisa certa, correta? Não. 1.600 MHz, se eu fosse converter ele para frequência maior, é como se ele trabalhasse na frequência 1.6 GHz. Entenderam a ideia? Então, essas unidades você tem que saber. Mega, giga, tera. 1000 vezes maior, 1000 vezes maior. Se eu fosse converter para a parte inferior, em vez de multiplicar, eu divido. Simples assim, tá? Preciso saber mais que isso? Não, tá? E aí isso é bom para vocês não serem enganados, tá? Então, sempre quando você vai comprar um computador, você tem que olhar o processador. Quer ver outro exemplo? Smartphone. Ah, é quad-core, é octa-core. Você tem que falar o seguinte, eu não quero saber quantos núcleos tem. Eu quero saber qual que é a velocidade. Aí ele vende para você um octa-core de 0.8. Não vai adiantar nada. Você vai ter várias divisões, mas não tem processamento. Eu tenho um quad-core que é 3.0. Muito mais rápido que esse cara aí. Belezinha? É que nem... E fiquem atentos. Às vezes o i5 ele é mais fraco que o i3. Por quê? Você vendeu só o nome, não vendeu a potência. É que nem 1.0 agora turbo. Que é uma coisa assim que eu acho ridículo, né? É isso. Mas graças a Deus a geração não vai cair, né? Como é que eu vou falar para você? Para você entender. Não, sim. Mas eu vou tentar associar no mundo real para ela ter uma noção. Pensa em peso, tá? Você tem miligramas, quilogramas, qual que é o próximo? Não tem, né? Então, o que acontece? Vamos focar em miligramas. Miligramas é 1000 vezes menor que quilogramas. Sim ou não? Então, miligramas é como se fosse megabyte. Quilogramas é como se fosse gigabyte. Então, por exemplo, o megabyte ele é inferior 1000 vezes ao gigabyte. O terabyte é 1000 vezes inferior a 1 gigabyte. Vou fazer uma pergunta para você. Eu vou te dar dinheiro para você comprar qualquer computador que você quiser. O vendedor te apresenta dois. Ele te apresenta um computador que tem um HD de 500 GB e ele apresenta um computador que tem um HD de 1 tera. Você vai escolher qual para comprar? De o quê? Por quê? Porque ele é 1000 vezes. Então é como se fosse 1000 gigabytes. Legal? Tranquilo. Quem é que manda no computador, gente? Que placa-mãe, gente. É nós, seres humanos. Aí depois é o processador, tá? Beleza, vai pedir anulação nessa questão, né? E depois você que está acabando o intervalo? Que hora é esse intervalo? 45, ótimo. Então pede para ele trazer uma água, por favor. O Rodolfo, se possível, tá? Então quem manda no computador? Nós, seres humanos. Só que eu preciso, tá, turma, de um dispositivo... Oi? Sim, senhor. É o que mais tem. Sim. Você fez concurso da PF, PRF ultimamente? FGV? É o que mais está cobrando. E a gente é induzido ao erro porque a gente desconhece. Tá? Então tem que ficar sempre atento. A gente vai responder questões daqui a pouquinho. Daqui 2 slides, tá? Quem manda nas máquinas somos nós, seres humanos, ok? Só que a UFMT vai te perguntar como que você passa uma ordem para o computador. E aí a gente tem que imaginar o seguinte, toda vez que eu passo uma ordem para o computador, eu tenho algo chamado de dispositivo de entrada. E aí lembra daquele ditado, né? Tudo que entra, sai.
Como que eu obtenho uma resposta? Dispositivos de saída. E aí agora a gente precisa entender que a UFMT vai te perguntar e vai falar, esse periférico é entrada ou saída? E aí a gente tem que ficar atento. E aí eu passo para vocês o seguinte, como que eu mando na máquina? Como que eu passo uma ordem para a máquina? Alguém pode falar? Teclado, excelente. O que mais? Mouse, excelente. Mais um. Não. Vou dar uma ajuda. E aí, eu vou até compartilhar com vocês, somente para a parte de direito. Eu tomei um sermão no colega na parte da manhã e eu vou compartilhar porque eu acho isso legal. Eu falei assim, e se eu sou um portador de necessidades especiais? Ele pegou e falou assim, professor, não pode chamar a pessoa de portador, porque é tipo um bullying, né? Tem que chamar a pessoa PCD, pessoas com deficiência. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu posso ter um computador? Posso, mas como é que eu vou passar uma ordem para ele? Não, comando de voz é informação. Qual que é o periférico que permite interagir com a máquina? Oi? Exato, microfone. E também a webcam. Beleza? Então, e agora eu vou passar para vocês as imagens, tá? Tem uma que cai no concurso público, que poucas pessoas sabem. Posso apagar aqui? Tem duas palavras que caem em inglês e as pessoas erram. Scanner. Eu achei engraçado isso aqui. Uma vez eu falei... Vou compartilhar com vocês para a gente fazer uma quebra de gelo. Aí ele falou assim, professor, mas o que tem a ver caminhão com informática? Eu olhei assim, cara, eu falei, não acredito que você falou isso, cara. Não é Scania não, filho, é scanner. Tá? Ele, foi mal, professor. Eu falei, então tá bom. Scanner é aquela prancha lá, ó, aquele desenho. Ele digitaliza um documento para o computador. E tem outro que cai no concurso público também, ó, para quem gosta de jogo. Joystick. Para que serve ele? Controlar. Tudo bem? Agora nós falamos tudo que é entrada e saída. Alguém pode me falar? Monitor, muito bem. Caixa de som, muito bem. Impressora, muito bem. Sou uma pessoa com deficiência visual. Como que eu recebo a resposta? Fone de ouvido, tá? Mais alguém? E aí caiu isso aqui no concurso público, ó, que eu achei uma baita sacanagem. Plotter. Já ouviu falar de plotter? Nem eu sabia disso, fui aprender em 2018, quando fui dar aula para a Polícia Federal. Plotter é uma impressora de grande porte para imprimir banners, aqueles folders grandão, sabe? Essa impressora aqui, ó. Gigante. Tudo bem? E aí o nosso colega falou touchscreen, né? E aí a gente vai chegar numa nova, um novo dispositivo que cai no concurso da UFMT. Existem dispositivos que podem fazer tanto a função de entrada quanto a função de saída. Para você entender isso, eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo tem smartphone? Sim ou não? Beleza. Pergunta da vida. O seu smartphone tem teclado? Tem ou não tem? Então mostra para mim. Não, eu perguntei se tem teclado. Larga de ser vendedor. Tem ou não tem? O que você tinha falado, a palavra? Touchscreen. O seu computador, o seu celular, ele... Deixa eu colocar aqui. O seu computador, o seu celular, ele tem uma tela. Essa tela, ou monitor, ela tem uma tecnologia chamada de touchscreen. O que é isso na prática? Sensível ao toque. Então, ele habilita uma tecnologia que transforma a sua mão ou um dispositivo apontador, que normalmente é uma caneta, em teclado e mouse. E aí ele vai fazer tanto a função de entrada quanto a função de saída. Mas tem um outro que cai muito no concurso da UFMT, que é um dispositivo misto. Por exemplo, você vai numa lan house, aquela impressora grandona, como é que chama? Multifuncional. A multifuncional, por padrão, é dispositivo de saída? Não, os dois. Agora, e se eu fizesse uma pergunta? Toda impressora, por padrão, é saída? Aí está certo. Impressora, por padrão, saída. Agora, se ele for uma multifuncional, ele faz as duas funções. Tranquilo? E nós temos outro que cai em concurso público, que isso aqui não é pendrive não, pelo amor de Deus.
Isso aqui é um modem 3G ou 4G, aquele que você pluga, beleza? Pode ser também aquele modem cabeado ou modem Wi-Fi, porque você entra dado e sai dado. Tranquilo? Próximo assunto que a gente vai abordar são os drivers, tá? Quê? Não, mas é o FMT, fazer o quê? Né? O headphone não, é headset, não é que fala? Eu acho que é headset que fala. O headset é aquele que é um fone de ouvido com microfone. Ele é misto, porque aqui ele vai fazer a função da saída e aqui vai fazer a função da entrada. Tá? Agora, você me apertou. Eu não me recordo como é que escreve headset. Eu acho que é H-E-A-D, né? É assim, eu acho. Não sei. Não sei, mas eu acho que é assim. É aquele que você tem esse aqui, tipo para aquelas mulheres... Mulheres não, tem meninos também, né? Que utiliza de marketing digital, tá? E tá acabando, né? Marketing digital, né? Porque a da LGPD, graças a Deus, ninguém aguentava mais, né? Apesar que quando você passar no concurso público, sua vida vai virar um inferno, tá? Não, é sério. Todo dia liga Banco Votorantim, banco não sei o que lá. E se você fala assim, o crédito já está consignado já. Já desconta direto na folha. Eu nunca vi isso na vida, cara. Tá louco, tá? Tô falando pra você, vai ver. Apareceu lá seu nome no Diário Oficial, um mês já vai estar ligando já. Se você fala assim, já tá o cartão chegando aqui um dia na sua casa, tá? Então, vamos lá. Eu vou roubar a aula do Bodão e olha que eu não gosto de português, tá? Eu quero que vocês façam já ouviram falar de fonética? Sim ou não? Fonética é a ciência que estuda o som, o voz, né? Então eu quero que vocês falem para vocês mesmos e tentem interpretar a palavra que eu vou dizer para vocês agora. Pendrive. Falem aí. Pode falar alto. Pendrive. O pendrive tem o R no final, o som de R no final? Pendrive. Sim ou não? Não. E aonde que eu quero chegar? O pendrive é um hardware ou um software? Um hardware é algo físico. E aí você vai lembrar na hora do concurso público. Toda vez que você vê uma palavra que está escrito driver, fala driver, tem um R no final, sim ou não? Então significa que ele é um software. E aí eu vou mostrar que vocês já fizeram isso na vida e não sabia. Todo mundo já comprou uma impressora? Sim ou não? Lembrei do meu amigo da Scania. Eu perguntei para ele, você compra uma impressora, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Ele falou, tenho que pagar, professor. Aí eu falei, errado você não tá. Aí ele falou, não, eu tenho que pagar. Então, beleza. Já pagou, você ganhou a impressora. Qual que é o próximo passo? Instalar. Você vai instalar o quê? O driver, mas você não ia falar driver, que eu conheço. Você ia falar que ia instalar o software da impressora. E aí você lembra, tudo que faz a comunicação entre o computador e um periférico é chamado de driver. Como que cai em concurso público? Vou te mostrar. Um agente da Polícia Civil viu que o seu computador estava travando e mandou para a TI. A TI foi lá e foi formatar esse computador. Quando eu falo formatar, todo mundo sabe que formatar é apagar tudo e começar do zero. Sim ou não? Então o computador veio e não estava conectando mais na rede Wi-Fi. Aí o agente falou, TI não está funcionando. Ele pegou esse computador e mandou para a garantia. Chegou na garantia, foi validado que o sistema operacional estava ok e que todos os hardwares estavam ok. Pergunta de prova. Então, aonde estava o erro? No driver da placa de rede. O que ele teria que fazer? Baixar o driver e aí funcionaria. Quer ver outro exemplo? Vou colocar um scanner. Eu tenho que instalar o driver. Vou colocar um joystick. Joystick é controle de jogo. Tenho que instalar um driver. Tudo bem? Vou colocar uma placa de vídeo. Eu tenho que instalar o driver. Até então, tranquilo? Agora a gente vai começar a parte mais gostosa da aula, que é teoria e prática e responder questões. Vou passar algumas instruções que são importantes. Aqui a gente tem pouco tempo, então não vou colocar 2 minutos. 1 minuto para você analisar a questão. Beleza? Outra regra, gente. Eu sei que é até chato falar isso, porque a gente já somos adultos. Mas você sabe a questão, segura para ti. Por quê? Você tira a vontade de um outro colega responder. E aí, quando eu falar, gente, deu tempo, qual o gabarito? Aí a gente fala o porquê que está certo e o porquê que está errado. Tranquilinho? Beleza?
Então, vamos para cima. Deixa eu apagar aqui. Se possível, não olhe o material, que acho que o material está com resposta. Vamos lá? Primeira coisa, eu brinco bastante com o aluno para a gente ter uma descontração, tá? Se você errar essa questão, você vai para Pedro Neca, tá? Sabe o que é Pedro Neca? Passa por Esperidião, você vai lá. Só tem um posto de gasolina. Tá? Sim. Então vamos lá então. Qual o gabarito? Qual o gabarito? D de Deus? Certeza? Então, beleza. Essa questão, se você errar, você não vai ficar nem em cadastro reserva, tá? Estou falando sério. Essa questão é muito fácil, tá? Então, a gente começou básico para a gente sentir. Então, assim, é crítica construtiva. Se você teve dificuldade nessa questão, depois você vai voltar o meu material e vai ler 1, 2, 3 vezes. Até porque a aula está gravada, né, Samuca? 2. Então, você vai lá e volta 2 vezes. Aproveita esse momento, tá? Gente, outra coisa. Como que eu respondo questões? Larga de ser curioso e ter crise de ansiedade. Tem gente que olha a alternativa para olhar a questão. Aí olha a alternativa, tem um troço que é tudo em inglês, já dá crise de ansiedade, caganeira, dá um monte de coisa. Foca na questão, gente. A UFMT é básico, tá? Então, todas as questões que eu trouxe para vocês são da área de vocês de carreiras policiais, mas o foco é estilo UFMT. E aí, vamos lá. Considerando-se principalmente os dispositivos mais recentes, há um tipo utilizado com microcomputadores que devem ser conectados em uma porta HDMI para tudo. Pega sua canetinha e faça um mapa mental. Aí você vai ser um concurseiro maduro. Coloca aqui, HDMI, o professor falou que é o seguinte, ele passa um cabo, tanto áudio quanto vídeo, tudo em H. Pegou esse mapa mental, vamos para a alternativa. Pendrive, pelo amor de Deus, né? Adaptador wireless? Não. Impressora? Não. Microfone? Não. Gabarito? E. Mais uma. Quem acertar essa, já vai para Castres. Vai ficar bom, né? Quem errar, vai para Itaúba. Itaúba também é mesmo estilo, na BR, assim, ó. Isso, você passa ali Santa Carmen, ali, Santo Afonso, sei lá qual é o nome do lugar. Do lado direito, assim, só tem 2 mercados. Isso. Do lado da fazenda do Rogério Ceni. Só tem isso também lá. Ou você vai vender, oh Deus, ou você vai vender madeira, mexer com madeira também, né? Ou você é funcionário público. Aí foca aquilo. E por incrível que pareça, do lado lá, Pará, a questão. Sossega. Guarda aí, larga de ser ansioso. E aí, gente? Vamos lá? Antes de eu falar o gabarito, vocês vão eliminar 3 alternativas. Quais são as 3 alternativas que vocês vão eliminar? C, todo mundo concorda que está errado? Excelente. D, está errado? Qual é a próxima? E, ótimo. Vamos lá. C, gente, não é a conexão do mal, não, né? Com coisa ruim, tá? C é a conexão do HD, SATA, serial.
SCAS e SAS é voltado para servidores de rede, mas eu coloquei, o FMT não vai falar sobre isso. E aí, qual que é o gabarito agora? Quem acha que é B, levanta a mão. Beleza? Quem acha que é A? Ninguém acha que é A? Certa resposta, alternativa B. Agora, se eu tivesse feito essa banca, eu ia ferrar os alunos. O que eu ia fazer? Foca aqui todo mundo, ó. Vou tirar aqui o não. Foca aqui, gente. Tirei o não. Tirei o não. Cadê a oração aqui, ó? Essa oração aqui não existe mais. Agora eu faço a pergunta, o gabarito é o mesmo? Por quê? Porque é o seguinte, vamos ler a pergunta como ficou agora. O dispositivo de armazenamento de dados que possui partes móveis, que sofre com falhas mecânicas, quem que é? O HD. Tá? Então vejam como não pode acabar com vocês no concurso. E a UFMT usa muito isso. Cadê o colega que perguntou de pegadinha? Tem um colega que perguntou de pegadinha, né? Aí o nosso colega da pegadinha. A UFMT coloca não, incorreto, exceto, paralelamente, às vezes. Então, toda vez você tem que ficar com o olho ligado. E outro, tem banca que é gente boa, que coloca o não, o exceto, o incorreto em caixa alta e negrito. A UFMT nem faz isso. Aí você lê rápido e marca errado. Tudo bem? Ó, questão da UFMT. Quem acertar vai para a capital. Mas quem errar vai para Porto Estrela. Porto Estrela? Porto Estrela, você engata a segunda, acabou a cidade, ué. É do lado de... Ah, me fugiu o nome. Barra do Bugres. Barra do Bugres. Tá bom. Já que ele falou de castanha do Pará, lá é cana. Nos todo sentido. O povo bebe lá, hein? Mas quem acertar vai pras cabeças. Vocês estão conseguindo chegar no fundo aí? Ou tá pequeno? Deixa eu fazer um negócio rapidinho aqui. Isso. Eu só vou desconectar aqui e vou aumentar, tá? Porque senão vocês vão ver a resposta, vai tirar a vontade de responder. Me dá 2 minutinhos, espera aí. Que essa aqui é a questão típico da UFMT. E aí, como a gente vai para a capital, né? Tem que dar um tchan. Ah, Guarantã já é top, não vai não. Guarantã, Matupá é legal. Melhorou? Opa. Tá com o Osmar. Sabe o que é Osmar, gente? Osmar Contato. Tá de brincadeira. Melhorou, né?
A gente pode responder as questões e sair para o intervalo depois? Aí eu aumento um pouquinho os 5 minutos, porque a gente não perde o foco. Pode ser? É o segundo sino? Ah, então melhor ainda para nós. Não, vamos esperar um pouquinho, porque essa questão é longa. Mais 30 segundos. Vamos lá, gente. Qual o gabarito? D de bola? B, opa. B. Todo mundo é D? Quem acha que é B de bola? Alguém? A de amor? Tá, levanta a mão quem que acha que é D. Ok. E o resto? Não, tá errado. Vamos lá, gente. Qual que é o outro? Quero ver como é que vocês estão. Qual que é o outro gabarito? Chuta, gente, pelo amor de Deus. A, B, C. Quem acha que é A? Levanta a mão aí. C, B de bola, E. Tá mais perdido que segue o tiroteio. Levanta a mão. Pode levantar a mão, que eu sei que tem bastante... Ó, essa é uma questão, quem fizer vai para a capital, beleza? Eu não vou responder para vocês a questão, a gente vai responder junto, pode ser? Vamos lá. Primeiro, registradores são memórias de armazenamento temporário de dados localizados dentro da CPU? Sim. Então, por que eu vou para a capital? Quem não fez aula comigo não vai saber disso. Ou a não ser que o cara faça engenharia da computação, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Se liga no macete. Olha as alternativas. Já posso eliminar uma? Quem fez B aí, já pode marcar a reserva para Porto Estrela, tá? 2. As portas DisplayPort HDMI podem ser utilizadas para conectar um vídeo? Sim. Outra coisa, vejam a palavra podem. Olha a pegadinha do concurso da UFMT. O HDMI, ele não é obrigatório transmitir tanto áudio quanto vídeo. Ele pode transmitir tanto áudio e vídeo separado, como os dois juntos. Então, essa questão... Cadê Max? Tá linda, né, Max? Isso aí, garoto. Qual que você marcou, Max? Certeza? Vamos ver então, Max. Max, o processador possui um clock interno. Professor, nem sei o que é clock interno, tá? É panela de pressão para mim. Beleza. Que define a velocidade do processamento. Até então, essa questão ela está corretíssima. Só que o erro está onde? Gigabits, e a gente sabe que tem que terminar com hertz. Nessa brincadeira, e por isso que eu falei que a UFMT é uma banca fraca, eu nem preciso saber o que é SSD, que eu já sei a resposta. Qual que é o gabarito? B de bola? D de Deus. Beleza? Mas vamos ver por que a alternativa, a associação 4 está errada. O SSD é uma pequena unidade de armazenamento não volátil de dados? Até então está tranquilo, porque ele é menor que o HD. Ok? Que utiliza sistema magnético para tudo. Ele não é magnético, ele é 100% eletrônico. E para piorar, fala que é semelhante ao HD. Não existe, né? Então, gabarito D de Deus. Dá para enxergar aí também? Vamos fazer a última para a gente sair para o intervalo? 1 minuto. Entendi. Ah, esqueci de falar, hein? Quem errar isso aqui vai para São Pedro da Cipa. Santa... Ali tem a... Hã?
Não, tem um lugar bom. São José do Xingu. E aí, qual o gabarito? Qual o gabarito? B de bola? Pera aí. B de bola. Não senti firmeza na turma. Tem mais alguém que acha diferente? Qual que é a sua? Pode chutar. Chuta, gente. Vocês podem fazer o gol errado aqui, só não pode na hora da prova. Alguém acha diferente que é B? Ah, gostei agora. Dou-lhe uma. C. Dou-lhe uma. D. Alguém marca E? Não tem E, professor. Preste atenção. Quando eu falo que a UFMT é foda, ela é foda. Que precisa de sequência nenhuma, cara. A resposta tá aqui, ó. Processador 8 GB de RAM, HD 2 TB, Intel CPU. Ah, pelo amor de Deus, gente. Era só ler a questão, a resposta está aqui dentro. Quem que é CPU? Processador. Não, mas você pode falar, mas na prova daria para ler. Beleza? Ó, Intel Core, a gente sabe que é o quê? Processador. Outra coisa, sempre o maior armazenamento vai ser memória RAM ou HD? HD. Então, se 2 TB é maior que 8, sim ou não? Então, a opção 3 tem que ser disco rígido. Aí a gente encontrou o gabarito. Então, o cara nem precisa vir na aula do professor João Kleber que ele responderia essa questão. Beleza? Infelizmente, é complicado. Então, ele deu a própria resposta na imagem. E aqui, ó, não sei se vocês dão para ver, eu vou falar o que está escrito aqui. 2 pontos, ó, gabinete, aí vem 2.6 GHz, 8 GB de RAM, HD de 2 TB e Intel CPU. Ele deu a resposta. Intel CPU é processador, porque é a unidade central de processamento. HD é disco rígido e RAM é a memória principal. Belezinha? E aí, vamos sair para o intervalinho, gente? São 8h48. São quantos minutos?